Bom, o seguinte, a gente não vai conseguir mesmo fazer com 4 pessoas. O Instagram não está permitindo, só está permitindo uma pessoa por vez, então a gente vai aqui revezando as Foi. advogadas para a gente trocar as informações. Doutora Cláudia, tudo bem? De Tudo volta. bem? Boa noite a todos. Depender de tecnologia não é fácil, né? Não, não é fácil, de fato. A gente fica na mão quando resolve simplesmente não funcionar. Eu até pensei que pudesse ser o Instagram pela conta da OAB, mas tentamos por outras e também não deu certo. Então a gente vai fazendo a nossa live por etapa. Ela vai ficar gravada, então todos vão poder acompanhar depois e conseguir ter um pouquinho mais de informações referente a essa lei tão pequena e deixando a gente extremamente loucos, né? Do modo Exatamente, geral. exatamente. Muitas discussões. Quer fazer a abertura? Fica à vontade. Tá joia. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Beijo Valinhos, né, pela oportunidade de deixar a gente utilizar aqui a plataforma para poder trazer as discussões da nossa Comissão de Direito do Trabalho. Vou me apresentar, eu sou a Raiane Florencio, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho, sou vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Valinhos e a doutora Cláudia é a presidente da comissão. Passo a palavra para ela para se apresentar, então. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu sou a Cláudia, atualmente aí na diretoria da OAB de Valinhos, gestão até o final do ano. Estou presidindo a comissão da OAB Direito do Trabalho, Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Valinhos, e a gente tem aí por objetivo discutir. Cada vez que chega algum tema novo, a gente quer discutir com vocês, trazer algumas considerações para que possa ampliar aí a linha de pensamento de todos. Então a gente vai fazer por etapas. Vamos começar aí falando efetivamente do artigo da lei, né? Eu vou até fazer a leitura aqui. Então, é a Lei 14.151, de 12 de maio, super recente, que foi publicada no dia 13, e ela traz, artigo 1º, durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo único. A empregada afastada, nos termos do caput deste artigo, ficará à disposição para exercer atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Então, eu passo a palavra para a doutora Raiane, que vai começar aí, o primeiro ponto importantíssimo, que é referente ao termo utilizado nesse artigo 1º. Bom, vamos lá então, gente. O primeiro ponto muito importante que a gente precisa atentar a esse primeiro artigo da lei é que ele traz um conceito sobre qual será o período de extensão da lei. Ele fala em período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. A gente não tem mais o estado de calamidade pública que foi tratado nas leis, nas medidas provisórias ano passado. O decreto legislativo número 6 de 2020, ele trouxe o período de calamidade pública só até 31 de dezembro de 2020. Esse decreto não foi revogado, não foi prorrogado, não houve um novo decreto para tratar da extensão do estado de calamidade pública no Brasil. Não existe a possibilidade. Deixa eu colocar meu celular. A possibilidade da gente. Não houve essa possibilidade de prorrogação do estado de calamidade pública, então o que essa lei fez foi trazer aí essa expressão, né, bem longa, inclusive, emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. O que isso significa? Significa que a gente não tem uma limitação temporal. Diferentemente do estado de calamidade pública, que estava previsto até 31 de dezembro de 2020, a gente tinha aí um marco temporal que poderia ter sido prorrogado, mas não foi. Então agora a gente não sabe até quando esse estado de emergência de saúde pública vai perdurar. Então a gente não sabe até quando, de fato, as gestantes deverão permanecer em trabalho remoto, teletrabalho, em decorrência aí das questões do coronavírus. É muito importante a gente se atentar a isso, porque não vai ter como o empresário se programar a respeito disso. É algo por prazo indeterminado. Então, as contratações que forem feitas a partir de agora, as gestantes que já estiverem nos seus postos de trabalho, elas não vão ter uma previsão de retorno. É claro, depois, quando a criança nascer, enfim, vier o parto.
Mas até o nascimento, até o parto, enquanto ela estiver gestando, esse trabalho remoto, a princípio, vai perdurar. O primeiro, acompanhando algumas lives referente ao tema, eu vi uma situação até da professora Vólia, que ela falou que essa situação nossa de pandemia, provavelmente ela não vai ter fim. A gente vai ter que se vacinar todo ano para se resguardar do vírus. Então, como ficaria a aplicação desta lei se for uma situação que vai ficar de forma permanente, né? Pois é. E assisti também uma outra que eles estavam falando que essa referência, ela está linkada à portaria 28, que é do dia 19/3/2021, se eu não me engano, ou 2020, alguma coisa assim. E aí ela estaria, então, pautada nessa portaria, que essa portaria é que falou de uma forma... Aliás, falei errado. É a 10.212, de 30/1/2020. Foi antes de declarar o estado de calamidade, tá? Que ele vem e fala de uma forma não só nacional, como uma forma internacional. Então, tá usando a mesma nomenclatura que lá. Então, entende-se que quando o governo, né, na verdade, eles estão até se relacionando aí à MS, a Associação Mundial de Saúde. Então, quando a Organização Nacional Mundial de Saúde se posicionar em relação à estabilidade ou fim da pandemia, que a gente poderia considerar o fim desta lei. Ou seja, são posições totalmente incertas que a gente não sabe efetivamente como seguir. O que a gente tem de concreto mesmo, é que ela não tem uma data, porque a gente olhando aqui, ela não tem uma data, tá? E que ela é totalmente impositiva, porque tem o deverá. Então, a gestante, ela deverá ficar, né, no ambiente dela aí, em casa, vamos pensar dessa forma, né? E aí eu acho que seria até importante a gente fazer a diferença do trabalho presencial e não presencial. Porque se a gente for falar só de teletrabalho, falar de cada uma das modalidades, a gente vai entrar em outras situações específicas daquela nomenclatura. Então, o importante é a gente fazer a divisão entre o que é o trabalho presencial e o trabalho não presencial. Então, nesta lei, o que ela está determinando é que não pode haver o trabalho presencial. E aí eu acho que um ponto muito importante para a gente puxar é o porquê disso, por que essa lei veio. Então, essa lei veio com base em dados estatísticos do quanto o vírus tem sido prejudicial para a gestante e o próprio feto. Então, uma forma de proteção, que aí tem diversos itens dentro da Constituição Federal que vai fazer essa proteção, não só a gestante, como a questão da segurança do trabalho, um trabalho seguro, é que veio realmente a lei. Então, tem que entender a necessidade dela para a gente não ficar pensando em formas de burlar, né? Porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro pensando em formas de burlar. Porque, a grosso modo, está passando todo o ônus para o empresário. Então, o empresário já está numa situação muito difícil e ele está tendo que ficar com todos esses encargos. Porque uma situação que é uma situação ok, que eu consigo colocar em trabalho não presencial e vai estar desenvolvendo as atividades de casa, tranquilo. E nas situações que não é possível. E aí a gente vem com diversas questões que eu até daqui a pouco já vou sair, vou deixar vir a doutora Lariane, que vai falar um pouquinho das questões previdenciárias, porque muitas das pessoas já têm perguntado, mas não posso afastar? Não seria caso de afastar? Né? Exatamente. Então, são diversos pontos que a gente vai levantando. Qual que seria a sua opinião aí sobre isso? Olha, em relação ao trabalho não presencial, eu acho que é um ponto muito, muito delicado que a gente tem que ver, não só sobre o aspecto previdenciário, como sobre o aspecto trabalhista. Por quê? Primeiro, a lei ela fala claramente em atividades em seu domicílio. Então, a empregada gestante, ela não vai poder fazer teletrabalho em qualquer outro lugar diverso do domicílio dela. Ela está sendo imperativa a obrigar a gestante a permanecer na casa dela. Então, ali a gente vê também um outro ponto. E se ela não tiver condições de trabalhar dentro da casa dela, por N motivos, né? Às vezes porque tem várias crianças dentro de casa, a questão da escola tá dando aula de forma telepresencial, às vezes ela não tem uma conexão à internet que permita um home office, que mantenha o contato direto
com o empregador, a gente está falando agora, né? Nós, advogados, nós estamos numa camada da sociedade muito privilegiada. Mas a partir do momento que essa lei vem e atinge todas as gestantes, nós estamos falando de uma lei que é aplicável a muitas pessoas de camadas sociais, muitas vezes em que não tem acesso à internet, nem que ela queira, nem que o empregador queira custear. Às vezes não chega o acesso à internet, não tem sinal de telefone e de internet que viabilize esse contato e um trabalho a partir da casa dela. Então, isso é uma outra questão que provavelmente vai vir à tona aí nos próximos meses, né? Caso esse home office para as gestantes se torne inviável. É algo que tem que ser analisado. A outra questão é a gestante que exerce atualmente uma atividade eminentemente presencial, como, por exemplo, no escritório a gente já recebeu solicitações para resolver essa demanda, né? Por exemplo, de garçonete. Um restaurante que tem uma garçonete, que tem uma cozinheira, como que ela vai exercer a atividade dela de forma não presencial? A gente não vê outra saída senão alterar a função desse empregado. A legislação trabalhista permite a alteração da função da gestante, principalmente quando ela está exposta a substâncias insalubres ou perigosas, para afastar ela desse risco. Então, seria uma alteração contratual possível, mas que eu entendo que encontra determinados limites que não pode ultrapassar a boa-fé das relações e que não traga, essa nova função não traga responsabilidades demais para a empregada, que possa ver aí um desequilíbrio contratual do ponto de vista da contraprestação. Então, não seria razoável o empregador tirar uma garçonete da função dela, que ela deve estar ganhando aí o piso salarial, vamos aí dizer R$ 1.500, para exercer uma função aí de um auxílio, por exemplo, de departamento pessoal, que precisa aí de um conhecimento técnico mais aprofundado, já não é compatível com a condição pessoal do empregado, nos termos do parágrafo único do artigo 456 da CLT, né? E não vai haver também a contraprestação equivalente. Essa empregada deveria receber uma remuneração um pouco acima por conta das maiores responsabilidades, mas isso tem que ser colocado na ponta do lápis para o empregador se vale a pena ele fazer isso. Exatamente. Eu até tive uma consulta de uma clínica de fisioterapia e eles têm pouquíssimos funcionários, mas dentro do quadro que eles têm de funcionário, 40% mulheres gestantes. Nossa, e aí, o que faz? Né? E é um tipo de atividade que não tem como você colocar para desenvolver em casa. Ou ela é ali de forma presencial, ou a pessoa vai ficar recebendo a sua remuneração em casa, né? E é uma situação muito complicada. E aí você entra na discussão. E eu posso aplicar a MP, que já a gente tem MP, temos a MP, né, as duas, a 1045 e a 1046. Posso aplicar ou não posso aplicar? Né? Então, quando você for pensar na aplicação, quando você pensa na 1046, que vai ter antecipação de férias e de feriados, é um ato unilateral do empregador. Então, eu entendo que ele pode sim aplicar, porque está garantindo a remuneração. Exato. Porém, quando você vai para a questão do banco de horas, aí não é um ato unilateral, você depende da concordância da gestante. E ela vai concordar com isso? Então, a gente vai depender muito da sensibilidade de cada um. Então, se ela concordar e for realmente uma questão natural, que depois não tenha uma ação judicial dizendo que foi um vício de vontade, que ela foi obrigada a fazer aquilo, é algo ok. Mas vai ter que sempre estar analisando caso a caso, né? E da MPA 1045, que a gente vai ter a redução de jornada proporcional ao salário e a suspensão do contrato de trabalho, é um ponto que vai entrar em discussão realmente. Porque eu entendo que se já existia a suspensão do contrato de trabalho antes da entrada em vigor da lei, porque na verdade a lei papuf, né? Não deu tempo nem de respirar, ela já tá valendo já. Publicou, já tá valendo. É um ato perfeito, um ato jurídico perfeito que já aconteceu. Exatamente. E aí ela entra. Só que você acaba tendo uma certa insegurança, porque por mais que é um ato jurídico perfeito, mas a lei vem, diz que eu tenho que garantir a remuneração, e que todos os preceitos são preceitos constitucionais, pensando na
proteção da gestante, na proteção da questão da saúde e segurança do trabalho, será que realmente eu posso manter a remuneração abaixo do que está garantido ali na lei? Eu, Cláudia, entendo que não. Eu entendo que vai ter que completar. E quando você vai ter que completar essa remuneração para chegar ao valor, que aí você pode colocar como uma indenização, né? Enfim, você pode usar uma ajuda compensatória, o termo. Não pode esquecer que você tem a questão do fundo de garantia e do INSS, que é até uma questão que eu quero depois que a doutora Lariane, na hora que entrar, ela comente com a gente. Porque nesses casos que a própria MP está desobrigando a fazer o recolhimento previdenciário, como que fica nesse caso? Porque está sendo garantido pela lei. E vai influenciar também depois no valor dela para receber licença maternidade. Então a gente acaba entrando em vários viés que você consegue sim achar uma solução ali para o seu cliente, né, para o empregador, mas tem que tomar muito cuidado nas demais consequências em relação a isso. Perfeito. É isso mesmo, isso é muito importante, porque a suspensão do contrato de trabalho, ela suspende ele, de fato, para todos os fins. Ela suspende para tempo de serviço, né? Isso a doutora Lorena vai falar melhor para a gente. Não há obrigatoriedade de recolhimento de INSS por razões óbvias e também de FGTS. E aí, se o empregador decidir, então, fazer a complementação da remuneração dessa empregada, ele vai, então, estar obrigado a fazer esses recolhimentos. Isso é muito importante e tem que ser contabilizado também na hora de tomar essa decisão. Então, eu vou suspender o contrato dessa empregada e vou complementar a remuneração dela, não vai ser só ali 200, 500 mil reais a mais que você vai pagar. Você vai ter outros encargos decorrentes dessa remuneração a serem quitados, sob pena de não ter efetivamente cumprido o que determina a lei, porque a lei é enfática, sem prejuízo da remuneração da empregada. Ela não fala em salário, ela fala remuneração, que é o conjunto de todas as verbas que o empregado tem que receber ali dentro do mês. Exatamente. E eu já vou sair para dar lugar para ela, mas antes eu só queria comentar também que essa questão que tem trazendo muita insegurança e muita preocupação, porque nós que somos operadores do direito, que estamos ali no dia a dia, principalmente nós advogados, a gente entende que está se transferindo o ônus para a empresa. E uma grande empresa, ela até consegue suportar. Mas a realidade do nosso dia a dia são as médias e pequenas empresas, e elas terão uma dificuldade imensa de suportar isso, né? Então, se você tem uma empresa, vamos pensar uma empresa com 10 funcionários, você tem 4 gestantes que não dá para fazer atividade em casa, você vai ter que continuar pagando e contratar mais 4 funcionários, né? Então, é uma situação muito complicada. E aí eu vi uma certa teoria que estão utilizando a Convenção 103 da OIT, artigo 4º, item 8, no qual traz que não pode ser atribuído ao empregador o amparo à maternidade. Tá? Então, tem alguns advogados que já estão defendendo que, com base nisso, pode-se entrar com uma ação judicial para fazer com que o nosso governo arque com isso. Porém, eu já vi algumas teorias dizendo que não, que isso não vai adiantar, porque tem situações em que o STF já afastou a OIT, diversas situações, deixando o ônus para o empregador. Então, eu, Cláudia, entendo que, de fato, esse ônus vai ficar para o empregador. Entendo que isso vai ser muito prejudicial para a mulher em si, porque, de certa forma, a gente já acaba tendo diversas discriminações e agora vai ser pior, porque a empresa vai pensar 10 vezes antes de contratar uma mulher, porque ela não tem data de fim. Ela não sabe quando que vai terminar essa suspensão. E aí eu vou contratar e depois eu corro o risco dela estar gestante e eu ter que arcar com todos esses ônus. Então, eu acho que, infelizmente, é uma forma de estar excluindo nós mulheres do mercado de trabalho. Com certeza. É mais um estigma que é criado em cima disso. A gente já sabe que existe, né, uma diferenciação muito grande na hora de fazer a contratação de homens e mulheres no mercado de trabalho, não só para fins salariais, como também por conta da própria força de trabalho, né? E isso realmente é mais um empecilho. Por mais que a lei tenha aí como escopo a proteção à maternidade, infelizmente, a mãe que é a gestante, né, ela não é, ela está dando
corpo, a criança que está sendo gestada, mas a proteção a ela, em primeiro lugar, acaba sendo deixada de lado. Exatamente. Então, muito obrigada pela minha participação. Estarei me Imagina. retirando para a doutora Lariane entrar, então, e acrescentar com os pontos previdenciários, depois a doutora Juliana. Muito Ok, obrigada. Cláudia, obrigada pela participação. Boa noite, até Obrigada. mais. Até. Vamos dar continuidade então, pessoal. Chamar a doutora Lariane. Vamos lá. Trazer aí os aspectos previdenciários. Boa noite novamente, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. O Instagram não permitiu que a gente ficasse às 4 aqui como inicialmente previsto, mas agora, e depois dessa introdução que a doutora Cláudia fez para nós, vamos dar continuidade aqui com esse aspecto previdenciário que você vai trazer para a gente. Sim. Então, eu escutei a doutora Cláudia, como sempre, excelente, né, o posicionamento dela. E é isso mesmo que ela diz, é uma lei extremamente protetiva. Ela veio para proteger a gestante e o nascituro. E aí a gente vê que, assim, que foi claramente uma forma do governo fazer cortesia com o chapéu dos outros. Exato. Porque ele jogou a bomba, olha, tem aplicação imediata, tem que tirar a gestante do trabalho presencial e não falou, olha, eu vou fazer uma compensação tributária, eu vou dar isenção de alguma coisa, nada. Ele jogou a bomba nas costas do empresário. E realmente agora a gente tem que trabalhar com isso e ver no caso concreto qual é a melhor solução e o que vai trazer segurança para essa empresa. Perfeito. Então, já vou pegar o link em relação a isso. Qual a melhor solução, sob o seu ponto de vista? A gente aqui colocou a possibilidade de suspender o contrato de trabalho para as hipóteses em que não existe a possibilidade de um trabalho remoto, um teletrabalho, e mediante a complementação da remuneração, né, dessa empregada aí, já que a lei trata de remuneração, não trata de salário, e o benefício pago pelo governo pela suspensão não equivale à remuneração. E aí, qual a sua opinião em relação a isso e quais seriam os reflexos de fazer essa complementação? Então, na verdade, o que eu penso? A gente tem que buscar qual foi a intenção do legislador quando ele fez essa lei. Uma lei de 2 artigos. Tem muita brecha aí, mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, vamos lá. A intenção foi afastar do trabalho presencial, certo? Aí a gente afastou do trabalho presencial, mas nem todas as atividades têm função para os funcionários trabalhando na casa. Exato. Então, vamos ver, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter as MPs, e a lei, em nenhum momento ela fala, olha, não pode ser aplicada às MPs. Então, a gente tem que trabalhar o que tem. Eu entendo que, em relação, estou recebendo aqui uma pergunta da doutora Juliana. Entende que é possível pedir o afastamento por gestação de risco? Eu entendo assim. A lei nada falou sobre os benefícios previdenciários. E ela não disciplinou isso, de usar licença maternidade ou auxílio-doença. E é importante a gente dizer que esses benefícios, eles têm um regramento próprio. Então, por exemplo, quando a gente fala no auxílio-doença, a gente fala em condição de segurado, a gente fala em contribuições, mínimo de contribuições, e aí as pessoas estão falando, mas e vamos falar de licença maternidade. Licença maternidade, gente. Licença maternidade, a pessoa tem que ser segurada do INSS, tem que ter um número mínimo de 10 contribuições antes do parto, e depende de atestado médico. É a médica que vai dizer, olha, agora você está em licença maternidade. Ou, no caso de na médica não ter tempo de fazer isso, você com certidão de nascimento. Exato. Um auxílio-doença. O auxílio-doença não é para... todas as gestantes agora são grupo de risco. O auxílio-doença não é para isso. O auxílio-doença é para aquela trabalhadora gestante que está doente, que está incapaz para o trabalho, incapaz de exercer aquela função. Então, através de um atestado médico dessa gestante doente, ela vai passar por uma perícia no INSS, eles vão avaliar a qualidade de segurado dela e pedir o afastamento. Então, não é a situação da legislação. A gente não vai poder usar os benefícios previdenciários. E aí, ainda assim, hoje, quando eu falei com a Cláudia, ela falou, Lariane, vamos falar da parte previdenciária, né? Eu falei, claro, Cláudia, tá tudo. Quando você fala em, vamos adiantar a licença maternidade, o que a gente ia fazer depois? A gente adiantaria a licença maternidade agora e olha que a criança nascer. Pois é.
vai pedir prorrogação com qual fundamento, né? Sem atestado médico para auxílio não tem como. Exatamente isso. Ó, a Entendi. Valdenilde. Exatamente isso, Valdenilde. É um regramento próprio. Então, a legislação soltou essa bucha aqui na mão do empresário e o que eu vejo, assim como a doutora Cláudia, vai ter que se trabalhar com as MPs. E analisar muito bem caso a caso, formalizar isso muito bem. Porque tem casos que vamos suspender o contrato de trabalho. Suspensão de contrato de trabalho depende de mútuo consentimento. Depende de acordo. Que gestante hoje, tendo uma legislação a favor dela, vai querer assinar isso? Seria razoável? Claro que seria razoável. Vamos suspender o contrato de trabalho, vai fazer o pagamento pelo bem e a empresa vai completar essa diferença. Porque a lei fala sem redução de remuneração. Então eu concordo, doutor. Olha, vamos fazer a suspensão, vamos completar. Ok. Mas existe caso, por exemplo, gestante no finalzinho da gestação. Para que a médica dela vai falar, não, eu não vou dar licença maternidade, a lei te dá o direito de afastar. Mas aí ela não tem o que fazer, não tem função para ela. Por que não fazer um adiantamento de férias? A lei não proibiu. Exatamente, existe essa possibilidade. Não é? Então eu acho assim, que o que a gente deve fazer é buscar a intenção do legislador, porque ele não excluiu nenhuma legislação. Ele não excluiu. Buscar a intenção do legislador e trabalhar com isso. E assim, é o que a Vólia fala e eu concordo muito com a Vólia. Também como não concordar com a Vólia, né? Tempos excepcionais, medidas excepcionais. Exato. Então é hora de sentar, conversar, para que essa conta que já está pesando tanto no bolso do empresário, exatamente, para que se possa ter aí um bom senso e analisar caso a caso. A doutora Cláudia fez aqui uma pergunta, né? Ela falou assim, só usar o artigo 394A da CLT para quando o ambiente for insalubre, não usar o artigo como analogia? Perguntou se você concorda com isso. Concordo plenamente. Seria possível. Plenamente. E aí determina o afastamento. E é isso que assim, as pessoas, elas, às vezes por falta de... Tô falando não de nós especialistas, mas o empresariado pensa, a primeira coisa que ele fala, vou afastar pelo INSS, mas não é isso. Tem regramento próprio. Exatamente. A gente vai ter que trabalhar com as MPs, com o CLT, e é isso. Isso. E aí, como que ficaria, por exemplo, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, principalmente nós da área trabalhista, que normalmente a gente tem um conhecimento da parte previdenciária, mas não tão aprofundado. Então, vamos supor que a empresa decida, então, fazer a suspensão do contrato de trabalho dessa gestante e complementar a remuneração dela. Por ela estar com o contrato suspenso, não vai haver pagamento de salário que ele possa efetuar descontos. Então, o empregador vai ser obrigado a recolher a cota parte do empregado, se for o caso, e do empregador do INSS durante esse período. Você imagina, olha para você ver, né? Agora eu estou lembrando de algumas situações. O ano passado, quando a gente falava das MPs, a gente não imaginava do reflexo disso em 13º, né? Exatamente. E chegou o 13º e eles ficaram com prejuízo. E agora você está colocando uma situação muito, muito legal. É isso mesmo. Se você suspende esse contrato e você não faz a contribuição para o INSS, a hora que chegar a vez dessa gestante da entrada numa licença maternidade, ela não vai ter direito ao benefício. Porque o INSS, ele é um sistema contributivo. Ele não dá se você não der em troca. Então, você precisa ter essas contribuições. Então, o que vai ter que ser feito? É a empresa fazer o recolhimento ou a funcionária fazer o recolhimento de forma facultativa. E por conta própria. Porque assim, porque senão essa conta não vai fechar. E aí, assim, já pensou igual, vamos suspender esse contrato, tá? Mas esse funcionário também, essa gestante fica doente, que dependendo com o atestado médico, que poderia ser afastado com auxílio-doença. Também não vai ter condição. Porque se não está tendo contribuição e se deixou de ser segurada do INSS, ela não vai ter direito ao benefício. Perfeito. Perfeito. Isso é muito importante, porque essa parte previdenciária ela acaba sendo esquecida. Ela só é lembrada... E outra, eu acho que... E é renegado o benefício. Isso, e eu acho assim que no desespero, quando chega uma lei dessa pra gente, igual essa lei, né? Efeito imediato.
Ou seja, desde o dia 13 De maio já de tá abril, de maio agora, maio. Desde o dia 13 de maio agora não pode ter gestante trabalhando. Então você sai desesperado para tirando a gestante. Mas você tem que ver, você tem que pensar a longo prazo. Então, assim, tem que ter cautela, buscar o interesse do legislador, mas e balancear isso aí, o que seria a melhor atitude para cada gestante. Perfeito. Excelente, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se o pessoal tem mais alguma pergunta aqui. E como é que tá a sua demanda em relação a isso? Tá vendo muitos questionamentos, doutora? Sobre essa questão? Olha, a minha cidade é muito pequenininha, né? Eu estou numa cidade de 10 mil habitantes. E aqui basicamente fábrica de costura, serraria, madeireira. Então, a gente tem poucos casos disso. Mas, como os comércios também aqui são pequenininhos, as consultas que eu tenho geralmente é isso. Lariane, não vai ter atividade. Não vai ter atividade. É diferente de uma cidade grande, por exemplo, eu tenho um escritório em Extrema. Lá tem indústrias. Lá a gente está falando, quando a gente fala, de uma porcentagem muito maior de gestante. Aqui não. E na indústria ainda pode ter que ser que tenha outra atividade para exercer, outra função. Mas aqui não. Aqui ou suspende, ou vai dar férias, ou vai fazer banco de horas. Porque não tem o que fazer. Não tem outra função. Eu falo, por exemplo, às vezes de pet shop com uma funcionária. É verdade. E manter em casa, mantendo o salário sem o trabalho, exige, né, que a doutora Cláudia falou que a empresa contrate mais um empregado e muitas vezes não tem nem caixa para isso. Elas já estão sufocadas com tanto tempo de fechamento de atividades do ano passado, já desse ano que a gente atravessou aqui no estado de São Paulo uma fase emergencial, uma fase vermelha, né? Estão recuperando agora as atividades para enfrentar agora a manutenção de um salário de um empregado, a remuneração, né, de uma empregada, sem ela poder contribuir com a atividade da empresa, às vezes é a derrocada para a empresa acabar fechando as portas. Sim, por isso que eu acho que o que vale é o bom senso. Suspender contrato de trabalho não é bom? Claro que não. Depende de consentimento? Depende de consentimento. Mas assim, você tem que parar para pensar em alguns casos. Você fala, mas a gestante pode, e ela pode se recusar, mas e aí? Será que também essa gestante não quer garantir o emprego futuro? Exato. Porque se né? a empresa, por exemplo, quebra a atividade e ela acaba demitindo assim, essa gestante sem receber verbas rescisórias, ela pode pleitear essa estabilidade dela, mas a gente tem que pensar no momento presente. Até ela ajuizar essa demanda trabalhista, ir para frente a ação, até ela receber lá na frente, a criança já nasceu, ela já ficou sem o salário dela, né? Então tem tudo isso que tem que ser sopesado. Não, e outra, doutora, a gente tem que posicionar também que nem todo empregador vai ficar feliz de se ver numa situação dessa, de não ter condições de pagar salário, não ter atividade de forma remota para essa funcionária, e a funcionária fala, não, olha, eu não quero, não vou assinar suspensão. Será que isso mantém, independente da condição financeira da empresa, será que isso vai manter o emprego dela lá na frente? Então, assim, a gente tem que parar para pensar, foi uma conta muito alta. É uma conta muito alta. E o governo simplesmente jogou essa bomba na mão do empresariado e não deu contrapartida nenhuma. Então, a gente está numa situação excepcional, é hora de se ajudar. Então, eu acho que a gente, quanto advogado, a gente deve também fazer essa conversa, levar essa informação e pedir para que seja ponderado tudo isso. Exatamente. Utilizar da nossa posição para poder cobrar uma resposta, né? Porque não só os nossos clientes, as empresas, mas nós também somos clientes de empresas, nós somos consumidores, né? A economia do país sofre com isso, sofre muito. Sim. Exatamente. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta para a doutora Lariane? Senão agora eu vou chamar a doutora Juliana para finalizar aqui a nossa live. Aqui a doutora Juliana está falando que, de fato, o Estado tem que se responsabilizar. E é muito difícil, né, doutora Lariane, a gente conseguir uma responsabilização efetiva do Estado nesse caso. Sim, mas eles poderiam fazer isso de forma de compensação, né? Mas não vão fazer. Mas não vão fazer. O pior já foi, que foi soltar a legislação já com esse monte de brecha e a gente já está aí há 4, 5 dias tendo isso em prática e nada se falou.
Exatamente, até agora. E dificilmente vai se falar, né? Em relação ao 13º que você usou como exemplo, a gente só foi ter uma resposta ali já em meados do mês de dezembro, todo mundo questionando, as empresas sem saber o que fazer, se antecipar ou se Com o prazo antecipar. vencido da primeira parcela. Exatamente. Sem saber o que poderia ser feito ou não. Então, vai sobrar para nós mesmo. É. Tá joia? Eu agradeço, então, a sua participação. Desculpa, a gente está tendo que fazer dessa forma fracionada, mas foi o que o Instagram possibilitou para nós dessa vez. Imagina, doutora, eu que agradeço mais uma vez a OAB de Valinhos, a professora Cláudia e você pelo convite, tá bom? Imagina, obrigada. Boa noite. Até a Estou à próxima. disposição. Não é nada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Vou chamar a doutora Juliana, então, agora. Vamos lá. Doutora Juliana. Boa noite, doutora, tudo bem? Poxa, gente, agora vocês falaram todas as coisas mais legais. Vamos catar mais alguns pontos aqui que sobraram para a gente discutir. Vamos que vamos, sabe que eu falo pouco, né? Então, Infelizmente, o Instagram não permitiu que a gente fizesse as 4 juntas, né? Então, vamos pegar aqui alguns pontos que faltaram a gente comentar aqui. Primeiramente, então, eu agradeço de você estar aqui com a gente mais uma vez, na OAB de Valinhos. Sempre muito bem-vindo. é um prazer, sempre. Exato. E, aliás, te agradecer pela sua participação na nossa comissão de Direito do Trabalho agora também, né? Estamos muito honrados com Obrigada. sua presença. Fiquei muito feliz. Também fiquei muito feliz. Tomara que a gente some bastante. Com certeza. Crescente. Bom, então vamos lá. A gente já tratou então do termo da emergência de saúde pública. Se tiver algum ponto que a gente já falou que você tiver interesse em complementar, fica à vontade, tá? Na verdade, assim, no apanhado geral que já foi falado, vou colocar a minha visão. Eu acho que, assim, logicamente a gente vai ter que analisar caso a caso. Como você mesmo diz, o nosso foco, uma empresa maior, obviamente, ela consegue se reestruturar muito mais facilmente do que os clientes que são pequenas e médias empresas. Então, o que me preocupa é isso, são as empresas pequenas que têm essa situação de poucos funcionários. Concordo com o que a doutora Lari também colocou, que a doutora Cláudia, que nós vamos ter que usar o que a gente já tem, né? Em que pese a lei seja, ao meu ver, o que ela quis dizer foi o seguinte: o contrato tem que ficar ativo. Tá. Mas ela não pode estar lá trabalhando. Ok, então, mas não falou mais nada além disso. Então, a gente vai ter que utilizar os mecanismos que nós já temos aqui. Exato. E uma coisa que eu venho comentando com os clientes, meus clientes falam assim, lá vem, né? É tentar tirar algo de bom disso, porque os empresários estão extremamente saturados e não tem mais da onde tirar recursos. Aquilo que a gente até já falou naquele debate anterior sobre, eu vou antecipar férias? Que férias? Calma, acabou de antecipar, vou ficar até 2050 dando férias. Então, assim, tem funcionário que a gente vai conseguir fazer isso, vai ser ótimo, mas tem funcionário que não vai dar. E outra, se é uma funcionária gestante, é a partir do primeiro mês até o 9º mês. Como é que se você prolonga essa situação? Exato. Então, na verdade, o que eu acho que a gente vai ter que começar a pensar, o empregador vai ter que começar a pensar uma forma de reutilização dessa empregada, principalmente nesses casos, nesse exemplo que você deu da garçonete. Uhum. O que eu vou fazer com a garçonete? Coloca ela num treinamento administrativo. Você não vai ter que pagar? Vai ter que pagar, né? Aí a gente recai naquela questão da cota menor de aprendiz, todo mundo odeia. Mas é isso, gente. Vamos aproveitar. Se você vai ter que remunerar, de repente pensa e não tem outro jeito, não tem como ela trabalhar. Pensa numa forma de extrair frutos que vão é da força de trabalho dela. Uhum. Concordo plenamente com vocês aí que é uma forma que a gente vai encontrar mais essa discriminação, principalmente na faixa etária entre aí 20 e 40 anos. Já é muito difícil a colocação no mercado de trabalho nessa faixa etária. Eu entendo que essa lei veio exatamente para... Eu acho que o objetivo não foi a proteção.
E tem que ter mesmo, né? O vírus é uma coisa muito complicada, mas em contrapartida, isso vai prejudicar a mulher. Em vários sentidos, que a gente é uma luta que a gente já vem há tantos anos, né? A questão do tempo que vocês colocaram, eu acho que vai ter também outra leizinha assim, acabou. De repente, né? O bom é que a gente não morre de tédio, entendeu? Ninguém morre de tédio. Advocacia trabalhista é isso. Ninguém morre de tédio. É uma benção na vida da gente. Né? Olha o cabelo branco, tá tudo certo. Então, né? Mas eu acho que, na minha opinião, nós vamos ter que mesmo utilizar a questão da suspensão de contrato de trabalho com a complementação da remuneração. Temos de repente, ver... A suspensão, ela prevê um prazo. Se não for prorrogada, se não me engano, prevê 120 dias a partir da publicação da lei. Então, para suspender hoje, você já não tem mais 120 dias, você tem menos. Então, exato. Não, e além disso, como eu falei, se tiver uma gestante de primeiro mês, como que eu faço? Tem nome. Então, vai chegar uma hora que essa solução não vai servir. Não vai. Então, a gente vai ter que pensar sendo uma forma criativa do empregador verificar essa questão desse afastamento remunerado, mas que faça um curso, coloque ela para estudar uma coisa que você tá precisando em outra área, tentar extrair. É lógico que vai ter profissional que você vai conseguir fazer isso e outras, infelizmente, não vai conseguir. Mas, assim, a pergunta que não cala, né? Quem paga a conta? Infelizmente, hoje é o empregador, a gente não tem muito o que falar. Eu até coloquei para provocar a Lari ali, dá para fazer um afastamento. Veja, é lógico que o médico não vai dar um afastamento se ela tiver no primeiro, segundo mês aí. Mas eu te garanto que se for uma pessoa que está preocupada mesmo com o seu trabalho, como a maioria estará, né, analisando cada caso, vai ter casos em que ela vai solicitar ao médico, mais para o final, a antecipação desse, como se fosse uma licença por gravidez de risco. E aí a gente vai cair naquele problema. E depois? Né? E aí depois vai ter que se pensar mais o que vai ser feito de remuneração. É ruim pensar em burlar. Eu também não gosto dessa expressão. E o que a gente vê hoje em dia mas o que vai poder ser feito para que a conta não fique só com o empregador? Então, eu acho que assim, não adianta você ficar dando caminhos aqui ou ali. O que eu vejo hoje é que todos eles vão ter risco. Né? Eu costumo brincar com meus clientes que assim, é risco. Né? Ser empresário é correr risco. Porém, obviamente, tem riscos controlados. Você não vai sair fazendo uma coisa que, se for para sair fazer coisas muito mirabolantes, então manda embora e aguarda a ação. Infelizmente, vai prejudicar a mulher e, consequentemente, a criança. Porém, ela entra com uma ação, de repente, aí pede uma tutela para restabelecimento, para voltar ao trabalho, ou ela aguarda e pede uma indenização. Infelizmente... Não tem o que fazer. Até mesmo não tem a muito... aplicação da lei, porque ela foi tão curta, tão sucinta, que ela está abrindo margem para muita interpretação. Você vê o tanto de coisa que a gente está discutindo aqui, numa lei de só 2 artigos. Ela é tão enxugada que ela permite uma série de interpretações e a gente tem que ficar aqui driblando entre a melhor saída que é para a empresa e a que ofereça um risco que ela esteja disposta a correr. Nem que seja o menor risco. Às vezes existem opções com menores riscos, mas aquele determinado empresário tem um apetite maior, ele prefere correr um risco maior, né? E aí a nós, advogados, vai caber apresentar a solução que melhor se adeque ao interesse dele, né? Eu vi entendimentos, inclusive, de aplicabilidade aí da convenção, que já foi até a Claudinha fez a exposição, e também vi aqueles que entendem que, se eu tiver que pagar a remuneração, não tem outro jeito, não tem outra alternativa, eu vou entrar com uma ação contra o INSS para discutir isso. Mas a gente sabe que a ação contra o INSS não tem tutela, né? Assim, não tem tutela definida. Então, assim, pode acontecer? Pode. Você pode entrar?
Mas qual é a praticidade disso? Exatamente. Enquanto isso, você vai continuar a fazer o pagamento. Ou nós vamos, de novo, cair naquele limbo, né? Não vai, tem que pagar, não vai pagar, aí a pessoa entra e depois você paga aquela conta no final. Eu acho que a gente está um pouquinho de mãos atadas aqui nesse sentido de dar segurança. O que eu vejo é, novamente, recaímos na insegurança jurídica. Não E é difícil, às vezes, até a gente explicar isso para o cliente, porque senão ele fala, mas como não tem saída? Não tem saída, você pode pagar, ou, né? correr riscos. É o que eu costumo falar com eles, olha, se você for para cá, é isso, se for para lá, é isso. Não tem uma fórmula mágica, infelizmente. Olha, eu li várias coisas, eu vi várias lives nesses poucos dias e eu não achei nada que você faça, nossa, que coisa brilhante. Porque toda vez que você vê um ponto, você fala assim, nossa, isso é muito bom, vai dar para aplicar. Você esbarra em alguma coisa. Exatamente. Então é mais um risco. Exatamente. Ó, a doutora Valdenite está falando aqui que ano passado ela teve clientes gestantes que conseguiram afastamento em razão de gravidez de risco, mas o INSS não dá para todas. Inclusive, ele não aceitará se realmente não for de risco. E é o que a doutora Lorena estava falando para a gente, né? Se realmente não houver um risco para gravidez, ele vai analisar sobre o aspecto prático ali daquela situação, não é porque existe uma lei agora que determina o afastamento da atividade presencial, que o INSS vai falar, então tá bom, então eu vou te deixar afastada recebendo o benefício previdenciário, né? São ônus diferentes. São ônus bem diferentes. Exato. Mas eu confesso que muitos que eu vi a princípio aí, era automático a ideia de jogar esse ônus para o INSS mesmo. Mas assim, é lógico que sem pensar que, primeiro, como no direito previdenciário, como no direito de saúde, nós esbarramos na seguinte situação. Quem manda é o médico. E se a médica ou o médico não verificar uma situação de risco mesmo, eles, por ética, também nem tem como laudar. Claro. O benefício vai ser deferido e não vai ter nem argumentos para querer recorrer e sustentar aí uma necessidade de afastamento. Essa que é a questão. Né? Exato. Fica vago de novo. Né? São hipóteses que a gente consegue fazer. Não é que não vai conseguir. A tentativa ela é existente, né? São várias coisas que você pode tentar, mas nada com uma exatidão de falar para o seu cliente, falar, olha, você vai fazer isso e vai dar super certo, sua vida vai ser linda, maravilhosa, não tem como. Exato. Exatamente. De nenhum lado, nem para cliente gestante e nem para o empregador. Né? Tem um outro ponto aqui que eu anotei, que em relação ao prazo para o afastamento. A lei ela não determina um prazo, quanto tempo tem que ser afastado. Então, vamos supor que a gente tem uma empregada que ela está gestante e ela descobriu amanhã. E ela te comunica amanhã que ela está gestante. Em quanto tempo você é obrigado a afastar imediatamente? Você tem 1, 2 dias para pensar? Você vai comunicar ela formalmente que ela tem que se afastar para depois pensar se você suspende ou não? Esse procedimento a empresa também vai ter que criar internamente, né? Vai. Eu acho que ela vai recair no prazo de 48 horas, que mesmo tem na MP, né? A gente tem que ir mais ou menos por uma lógica. Quais os prazos de suspensão? Então tá. Eu acho que a gente teria que... Eu iria por essa lógica de 48 horas. Tá. Mas isso a gente vai se deparar muito, porque, veja, não teve nenhuma exclusão, né? Gestante, então nós estamos falando de todas, de doméstica, enfermeiras, médicas, dentista, absolutamente todas. E no contrato intermitente, também não falou nada. Mas aí eu acho que no contrato intermitente ainda temos, é o único que temos uma saída de não chamar. Não convocar. Exatamente. Aí eu vejo que esse fica um pouco mais fácil, porque se eu não convoco, mas também é prejudicial para a própria gestante. Com certeza. E aí eu te digo que vai chover pedidinho de dano moral nesse sentido de discriminação, blá, 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 blá. E como o judiciário vai se portar diante de todas essas questões que estão fugindo do nosso controle, fugindo totalmente, né? Todo mundo achou que 2021 fosse ser um ano bem melhor que o 2020. Ninguém achou que fosse ser esse caos. Então, e é o que a Cláudia comentou, que ela já teve em outras lives aí. Isso é uma coisa que a gente vai ter que
Se Não temos acostumar por um conhecimentos longo para poder período. analisar o risco de uma possível indenização por isso. Um outro ponto, inclusive, vamos supor que essa gestante, ela vem e te comunica, então, eu estou grávida. Ela é obrigada a trazer um exame, que ela está grávida. O empregador pode pedir para repetir esse exame em algum laboratório de confiança Exatamente. dele? Porque a Outro embrólio. de atestado de gravidez no momento da admissão, ela é considerada discriminatória. Isso é fato, existe lei e a jurisprudência pacífica nesse sentido. E agora, o empregador pode exigir, então, eu quero que você faça exame de sangue no laboratório que eu indicar. Ou o exame já feito pela empregada vai ser suficiente. Isso é algo que a lei também não regulou. Não falou, mas eu entendo que é só a questão do exame dela mesmo, isso não vai ter como. Até porque a gente vai ter que pensar no período para traçar planos, suspensão ou não, banco de horas ou não, antecipa férias ou não, o que vai fazer com ela. Então, acho que sim, não solicitar um novo exame, mas uma comprovação de quantas semanas, não tem como você fugir disso, para saber, para traçar como vai ser feito daquela maneira. Exato. Mas também vai dar pano pra manga. E que bom, porque daí a gente vai ter bastante emprego. Isso, olha com que para certeza. trabalhar. Trabalho pra gente não falta nessa hora, isso é verdade. Ai, tem bastante trabalho. Com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros pontos que a gente levantou. A lei, ela também fala em outra forma de trabalho à distância. Eu achei ela um pouco contraditória nesse sentido, porque ela exige que que a empregada exerça o trabalho do domicílio dela. Então, ela obriga a empregada a ficar na casa dela. Só que, por outro lado, ele fala trabalho remoto, teletrabalho ou outra forma de trabalho à distância. O que poderia ser outra forma de trabalho à distância? Eu confesso que a minha criatividade não... Mas eu acho que nesse outra forma de trabalho à distância seria dizer outra forma de atividade, outra forma dela prestar algo que não seja exatamente a função dela, Entendi. a meu ver. Eu entendi mais ou menos, quando eu li, eu entendi mais ou menos isso. A troca de função, não dá, porque tem coisa que não tem como mesmo. Então, o que ela vai fazer? Ela é cozinheira. Então, ela pode cozinhar na casa dela? Tá, ok. Poderia até cozinhar na casa dela, desde que ela tem... Mesma coisa do computador que a gente fala do home office. Vai ter que ter os subsídios para isso. Você vai montar uma cozinha lá na casa dela? E ela vai fazer lá e mandar para você? Por isso que eu falo, o empregador, infelizmente, só que tudo isso vai surgir em algum custo. E aí, infelizmente, o que vai acontecer ele vai fazer conta. O que compensa? Eu ficar com dor de cabeça com essa funcionária agora ou esperar ela entrar com ação? E é horrível isso. Horrível. Porque, assim, onde a gente vai parar, entendeu? E todas as mulheres vão ser prejudicadas nesse sentido. Com certeza. Então, assim, o incentivar é pensar formas de resolver o problema e formas criativas, né? E que tenham o menor custo possível. Até que isso não seja, essa lei não seja melhor discutida e a gente ache alguma outra solução brilhante. Sim. Aí ela é imediata, então não tem o que fazer. Se você recebeu hoje, tem que começar a cumprir de acordo, porque senão já estará em desconformidade, né? Exato. Apresentar essa solução já de imediato. Não sei, quem sabe talvez aí a gente veja alguma nota técnica do próprio Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, pensando em algumas questões, né, a opinião deles sobre esse assunto, a gente já tem. Ainda que o Ministério do Trabalho tenha uma visão um pouco mais específica em relação a isso, nem sempre reflita o entendimento da jurisprudência, mas às vezes tragam um norte de como eles vão interpretar isso futuramente, né? Exato. A gente pensar numa empresa... Para que possa avaliar os riscos também, né? Da decisão que o empregador tomar. Exatamente. Eu acho que mas não tem outra saída. Eles vão ter que soltar alguma nota nesse sentido, vai ter que soltar para que a gente consiga... Porque senão serão, sei lá, milhões de ações nesse sentido, porque vão ser muitas. Vai dar problema. E aí o judiciário vai ficar atolado de novo de questões que poderiam ser, não necessitariam de tanta discussão se nós tivéssemos uma lei clara, pensada. Pensada, no mínimo pensada. Que a gente está discutindo e não foram previstas, né? Porque se nós estamos discutindo, o legislador, no mínimo, tem que ter um conhecimento disso, né? Exato.
A doutora Cláudia está falando que prometeram uma nota técnica para essa semana. Vamos ver então o que vai vir. De qualquer forma, eu já estou tendo que colocar várias. Já apresentar várias saídas para as empresas que estão com gestantes, né? A gente já teve que afastar, então não dá tempo de esperar, infelizmente. Não dá tempo de esperar. Né? Não dá tempo de esperar. A gente Quem tem férias é colocar de férias. Tá, quem tem. Aí é o melhor caminho, mas e quem não? Aí nós estamos com um problema sério. Exato. A doutora Cláudia pediu para Mas voltar um pouquinho antes de encerrar. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Juliana? A doutora Juliana quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma consideração? Quero só agradecer vocês novamente. Contem comigo sempre aí. Vamos para a gente aprender juntas. A gente que agradece a sua participação mais uma vez, com essa riqueza de conhecimento e de informações, que a prática sempre, nesse momento, conta muito, né? A gente conseguir visualizar quais são os seus problemas que a gente vai enfrentar na prática. Porque só na teoria a gente bate o olho e fala, tá bom, essa lei é perfeita, mandou afastar, tudo lindo. A hora que a gente se depara com os problemas na prática, que a gente vê aquilo que a gente vai, de fato, enfrentar, né? Exato. É isso. Então tá joia. Conta comigo. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Voltei. Olá novamente, doutora Cláudia. Eu só gostaria de colocar algumas colocaçõezinhas só pra gente antes de terminar. Tem uma perguntinha aqui referente à suspensão do contrato de trabalho. Doutora, a gente já falou sobre a suspensão, mas só para a gente reforçar, o nosso entendimento é que cabe sim, porém precisa completar a remuneração. Então vai ter aquele valor que vai receber do governo e aí precisa fazer a complementação e também aconselhamos a fazer o recolhimento do INSS e depósito do FGTS, para que não tenha nenhum prejuízo aí quanto à remuneração. E aí, depois, na hora que for ser requerido, né, que a doutora Lariane falou pra gente, que se não tiver esse recolhimento, depois na hora que a criança nascer, ela não vai conseguir receber a licença maternidade, que isso é importante. Eu até anotei muito aqui bem. Os fundamentos jurídicos para aplicação da MP, que logo que surgiu a lei no dia 13, a gente ficou pensando, né? E aí, pode suspender, não pode? Revogou, não revogou? Aplica a gestante, agora não aplica? E eu fiz uma pesquisa, assim, é um entendimento pessoal meu, de acordo com o conhecimento no ordenamento jurídico, pode ser que hajam outras interpretações a respeito, mas eu entendo que para essa lei ter revogado a medida provisória, né, em relação à suspensão do contrato de trabalho para as gestantes, deveria ter uma previsão expressa, porque o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro determina que a revogação ela tem que ser expressa nesse sentido. Então, como ela é uma lei geral e ampla, ela não pode simplesmente revogar pelo fato dela existir. Precisaria ter ali um artigo dizendo que restam revogadas as disposições contidas na MP 1045 no que tange às gestantes, e isso não aconteceu. E também, se eventualmente algum empregador estava com um contrato de trabalho suspenso, já nesse meio tempo, né, de alguma gestante, ele também pode ser mantido, porque foi um ato jurídico perfeito, né? A gente já tinha falado disso também, que está no artigo 6º da Lei de Introdução ao Norma do Direito Brasileiro. Uhum. E até a própria MP, a 1045, ela traz, se eu não me engano, no artigo 13, que autoriza a aplicação para gestante. Então, eu acho que tem respaldo, dá para ser utilizado, sim, que já é pelo menos um fôlego, né? Ótimo. De alguma forma. Eu queria, acho que são 2 pontos só que eu gostaria de falar antes da gente encerrar, que é referente à remuneração variada. Então, aquela gestante que tem uma remuneração variada. É importante saber também como fazer esse cálculo. E aí tem que ser feito através da média dos 12 meses, tá? Para conseguir continuar mantendo aí a remuneração. E o outro ponto é que quando a gente fala em remuneração, ele é o todo. E é importante sempre a gente ter em mente se é para o trabalho ou pelo trabalho. Então, exemplo, vale transporte
para ela poder se dirigir até a empresa. Agora ela está trabalhando em casa. Eu tenho que continuar com esse vale transporte? Não, né? Então a gente sempre vai ter que pensar o que é para o trabalho, e o que é pelo trabalho. O que é pelo trabalho tem que continuar sendo pago. Então isso também gera muitas inseguranças, muitas discussões, mas é importante se ater a isso. Vou fazer só uma pausa, agradecer a presença do Dr. Daniel, presidente da OAB de Campinas. Boa noite, muito obrigada por estar prestigiando aqui nossa live. Então é importante esses pontos. Eu acho que foram esses 2 pontos que eu tinha anotado. Referente ao contrato intermitente, a saída é não chamar, não tem o que ser feito, infelizmente. E um outro ponto que eu vi bastante gente levantando é que a lei não traz nenhuma sanção. Não tem sanção, então se não cumprir, tá tudo ok? Infelizmente, a sanção ela é uma forma automática que é com a Justiça do Trabalho, né? E pode Então também, muitas às pessoas vezes, ser autuado, né, pelo Ministério do Trabalho. Se houver uma fiscalização, aí eles vão fazer as autuações de acordo com os auditores fiscais do trabalho, né? Sim, principalmente por ser normas constitucionais, que é a questão da proteção que nós conversamos lá no começo, né? Saúde e segurança do trabalho, a gestante, então eles vão poder sim aplicar. E uma preocupação é que muitas ações vão acabar ocorrendo pedindo-se uma tutela de urgência para voltar a pagamentos de salário, né? Então, eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, onde todo mundo tá sentindo a pandemia, né, a forma financeira dela, todos os reflexos, as pessoas não vão ficar esperando para entrar com uma ação judicial depois, para pedir, vai entrar e vai ter o pedido aí de uma tutela de urgência para voltar a receber, né? Com certeza. Então, eu acho que vai ser bem complicado tudo isso. Então, acho que era estes pontos que eu queria colocar. Deixa eu ver o que a Ju colocou aqui. Cursos profissionalizantes, né? Empregadores incentivarem cursos profissionalizantes se não tiver outra atividade a fazer. Também é uma forma. Aproveitar esse período para poder aperfeiçoar aí o empregado, né? Que também vai cair que as empresas de maior posse conseguem fazer. As pequenas vai ser mais difícil. Mas é sim uma saída. Importante, a lei também vale para as empregadas domésticas, né? E até uma das saídas aí, eu também vi algumas lives que estavam dizendo que como a empregada doméstica ela não pode ir na sua casa, então leve até ela roupa para lavar, roupa para passar, né? Comida para que ela possa fazer e você vai retirar. Só que é importante o ponto que a doutora Juliana colocou. Você tem que dar toda essa infraestrutura, conceder essa infraestrutura para que ela possa te entregar esse trabalho que você está exigindo dela. Então tem que tomar muito cuidado. Custear isso. Custear a água que ela vai gastar, porque é um custo que ela vai ter. Normalmente são pessoas de baixa renda, né? Que é um custo que um botijão de gás para ela faz diferença no final do mês. Exatamente. Tem tá? que ser levado em consideração. Vou fazer uma última observação para todo mundo ficar pensando, para a gente não se estender tanto. Domésticas que residem no local de trabalho. No meu ponto de vista, elas estão em suas casas, porque ela reside ali. Casas, né? Então não vai ter nada de diferença. Exatamente. Nenhum. E até no caso, aquela que trabalha, dorme na residência de segunda a sexta e vai embora para efetivamente a casa dela final de semana, como já é o lar dela, por ela estar ali de segunda a sexta, eu entendo que não se aplica. Também não tem necessidade de afastamento. Perfeito. Bom, então, muito obrigada. Sempre um prazer estar discutindo direito do trabalho com pessoas que amam direito do trabalho. Eu acho que a gente consegue agregar bastante. E como a doutora Juliana está colocando, né? O objetivo da lei realmente ele é o isolamento, é a proteção. Então, a partir do momento que está ali na residência, a gente vai estar chegando na finalidade da lei, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente ter essa visão ampla, pensando em qual o objetivo, qual a finalidade da lei, e com calma, respirando, a gente consegue achar
a melhor alternativa para os nossos clientes, porque a gente também fica afobado, a gente também fica desesperado, mas acho que quando a gente começa a pensar de uma forma ampla, Constituição Federal, artigos da CLT, a gente consegue ir aplicando de uma forma que fique menos oneroso para o nosso cliente, que é quem realmente vai ter que pagar a conta, né? Então, muito Exatamente. obrigada a todos que estiveram conosco, boa noite. Devolvo a palavra, então, para você poder encerrar. Obrigada, Rai. Faço das suas palavras as minhas. Agradeço muito a participação de todos, agradeço a contribuição daqueles que assistiram, de todas as nossas colegas, a doutora Marina e a doutora Juliana, que estiveram presentes, ainda que de forma revezada. Foi muito enriquecedora, a gente pôde discutir muita coisa que essa lei trouxe para nós. E, bom, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima live e agradeço mais uma vez a oportunidade que a OAB de Valinhos cedeu aqui o espaço para a nossa comissão trazer essa discussão. Perfeito. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada. Boa tchau. noite. Tchau, Tchau. tchau.